Classe de trabalho 996. Você já ouviu falar? Até na China estão proibindo trabalhar nessa classe. Nesse modelo que é um pouco exploratório, digamos assim, né? Mas tem muitas empresas que trabalham nesse modelo e lá nos Estados Unidos tem até empresas de tecnologia sugerindo, ou forçando as pessoas a trabalhar nesse modelo. Enquanto aqui no Brasil a gente está falando de escala 6 por 1, imagina trabalhar das 9 às 9 durante 6 dias da semana. Vamos ver um pouco o que, que a revista Fórum fala sobre isso e discutir alguns pontos que são bem interessantes. Olha isso, proibido na China, escala de trabalho 996 avança nos Estados Unidos. Startups de inteligência artificial estadunidenses passam a adotar jornada de 72 horas semanais, enquanto o governo chinês fiscaliza e inibe a prática. E é comum ouvir críticas na China sobre a competitividade do país e as condições de trabalho próximos à escravidão, né? E um dos exemplos citados no modelo 996, que é expediente das 9 às 9, 6 dias por semana. Na prática, são 72 horas semanais, muito acima dos limites adotados na maior parte do mundo. E essa escala, olha que interessante, desde 2001, ela foi proibida pelo governo chinês. E aqui você deve lembrar, né, que a China já passou por diversos escândalos, desde a época que faziam os iPhones sobre regimes muito parecidos a uma escravidão. Como veio uma luz sobre tudo isso, eles tiveram que dar uma melhorada, digamos assim, ou de repente uma disfarçada, não sei. Mas a verdade é que esse tipo de escala das 9 às 9 é realmente algo muito absurdo, né, se for pensar assim, mas se você for analisar alguns casos aqui no Brasil, não é muito raro de ter pessoas trabalhando, digamos, das 9 às 6, por exemplo, mas demorando 2 horas para chegar no trabalho e depois mais 2 horas para chegar em casa. Sendo assim, começou em função do trabalho das 7 da manhã e chegou em casa 8 horas, 9 horas da noite, né? E tem ali uma horinha para descansar, tomar um banho, jantar, dormir e começar tudo de novo. Uma escala assim, estando trabalhando das 9 às 9, 6 dias por semana, é algo que é exaustivo ao seu máximo. E claro, quando a gente fala de trabalhos que não pagam quase nada para isso, se torna ainda pior. E olha o que diz aqui: nos Estados Unidos, de Donald Trump, o cenário é oposto. Startups, especialmente inteligência artificial, vem importando o modelo numa corrida para competir entre si e com a China. E estão nomeando como escravidão moderna. Diversas empresas no país têm adotado a jornada de 72 horas semanais. Algumas impõem o esquema, outras oferecem bônus para quem aceitar. Algumas empresas não apenas encontram facilmente profissionais dispostos a adotar essa rotina, não, algumas empresas não apenas encontram facilmente profissionais dispostos a adotar, como incorporam essa rotina à própria identidade. Aí ela comenta aqui do caso de uma startup de inteligência artificial que desenvolve softwares para empreiteiros gravarem conversas com clientes e receberem orientações sobre como negociar preços mais altos. Na empresa, quase todos os 80 funcionários seguem a jornada das 9 às 9, 6 dias por semana. A gente começa a pensar, assim, imaginar na cabeça do empresário que, por todos os meios, quer se tornar eficiente, quer garantir uma melhor entrega naquilo que vende, no serviço, nos seus produtos, mas chega um momento que realmente a cabeça humana ela não é uma máquina, né? Chega um momento que ela começa a falhar. Eu não sei muito bem que lado é possível estar defendendo algo assim, né? Mas se torna algo muito desumano, porque a gente entende que muitas vezes a pessoa tem que por algum momento ou por alguns períodos, vai ter que se submeter a uma rotina mais exaustiva, seja para construir uma reserva de emergência, seja para estudar. Eu lembro que quando eu estava trabalhando e estava na faculdade, eu trabalhava também das 8 às 5 e estudava presencialmente acho que era das 7 às 10h30, algo assim, né? Então era o tempo de sair de um trabalho, às vezes chegar em casa para ir para a faculdade, mas chegar em casa só para passar mesmo, trocar de roupa, tomar um banho e ir para a faculdade, chegar em casa depois 11, 11h30 para fazer de novo o processo. Mas isso durou 4 anos, 3, 4 anos, alguns períodos foi um pouco menos, porque eu fiz menos cadeiras na faculdade. Mas são momentos em que a pessoa se prontifica a fazer isso, tendo um objetivo lá na frente, né? Quando isso se torna algo comum, algo que é um padrão, não tem como sair disso ou não estar objetivando algo para melhorar ou para crescer no futuro. Pode trazer só um dano para sua vida, para sua saúde, do que realmente um benefício no final. Eu ainda sou da opinião que
tem que ter mais liberdade entre patrão e funcionário, de poder negociar suas cláusulas, seus horários, seu salário, mas também tem que ter um limite, né, de horas trabalhadas, de o quanto realmente a pessoa vai estar disponível para a empresa, porque senão se torna algo abusivo. Então, são dois extremos, né? Ou quando o governo, a CLT, está muito em cima e limitando e controlando até o fundo, o FGTS, rendendo ao mínimo possível, menos que a poupança, ou outro extremo de pejotizações que acontecem só para sonegar impostos, né? Então, eu acredito que tem algo no meio desses dois que seja saudável para tanto para a empresa quanto para o funcionário. Só que nenhum dos extremos é saudável, né? Mas conta como você está trabalhando hoje. Você já passou por alguma experiência de trabalhar mais de 80 horas semanais? Ou já passou por uma experiência de trabalhar mais de 12, 13, 14 horas no dia? Eu lembro que em épocas de projeto, como eu trabalho como programador, é comum você trabalhar e quando estiver no final da entrega, ou nos primeiros meses de entrega do projeto, trabalhar até 9, 10 horas da noite, ou às vezes até virar a noite trabalhando para entregar alguma coisa que é muito urgente. Mas isso é um período, é um momento em que toda empresa, ou enfim, os desenvolvedores se prontificam, ou é necessário fazer aquilo, mas depois logo passa e logo tende a tranquilizar após essa entrega, né? Mas viver uma vida assim, sempre nessa rotina absurda é muito complexo. Muito obrigado pela sua visita e até a próxima. Fica aí para assistir outros assuntos.